Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria, desejando uma boa tarde para todos nós. O espírito imortal necessita da experiência carnal para seu desenvolvimento e progresso. Indo e voltando muitas vezes, até que alcance a perfeição, o espírito no corpo costuma receber o nome de alma. A alma, quando se desprende do corpo físico, volta ao plano espiritual, na condição de espírito. E aí, permanecendo, costuma-se dizer que ela está na erraticidade. A esse propósito, nosso tema de hoje, diferentes estados da alma na erraticidade. Um tema, inclusive, do nosso Evangelho. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: para quem acredita que após a morte do corpo físico, o espírito prossegue em sua saga evolutiva, no retorno ao plano espiritual, deve haver uma grande preocupação em saber para onde irei após a minha desencarnação. Comece a construir na terra a sua morada no céu. Uma conclusão lógica da benfeitora. Mas a grande pergunta que todos fazem: o que é erraticidade? Em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, vocabulário espírita, a erraticidade é definida como o estado em que se encontram os espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados e em processo de evolução durante o intervalo de suas existências corporais. São errantes, isto é, estão na erraticidade, todos os espíritos que têm caminho a percorrer nas lutas da evolução. Esta é a conceituação de erraticidade. Mas se nós fizermos uma revisitação ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, nós observamos que o item 2 trata exatamente desses estágios da alma na erraticidade. E a esse propósito, o Evangelho assim se expressa: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Olha que interessante. O que chama atenção neste preâmbulo desse item 2, diferentes estágios da alma na erraticidade, é exatamente
o casamento entre o mundo que se vive e o estado de desenvolvimento espiritual que se tem. Evidentemente que alguém de um elevado estágio de desenvolvimento espiritual não iria viver no mundo primitivo ou de provas e expiações. Da mesma forma que um espírito ainda bastante inferior na sua evolução espiritual não iria viver no mundo ditoso ou no mundo de espíritos puros. As moradas da casa do Pai, uma expressão cunhada, feita por Jesus, ela é muito conhecida dos espíritas, por representar um dos princípios da doutrina espírita. E esse ensinamento evangélico abrange, a rigor, 3 ordens de ideias. Que ordens são essas? A primeira, que refere-se à pluralidade dos mundos habitados. Não esqueçamos que, no item 1 deste texto, sobre os diferentes estágios da alma na erraticidade, está escrito: as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas correspondentes ao seu adiantamento. A segunda ideia que se tem sobre essa expressão moradas da casa do Pai indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual para onde iremos após a desencarnação. Aqui vale a pena observar que quando se fala em morada, não está se falando exclusivamente de um espaço físico, como uma casa, que vai abrigar um espírito. Não, não é apenas isso. Nós ficamos, muitas vezes, presos àquelas ideias apresentadas no filme Nosso Lar, que guarda uma relação muito próxima da Terra, do ponto de vista da sua organização. Mas nós temos que considerar também como morada espiritual as esferas vibracionais, ou seja, aqueles espaços etéreos em que as vibrações são semelhantes. Não é apenas a concepção da morada com aspecto físico. E a terceira ordem de ideias, que tem a respeito de há muitas moradas na casa do meu pai, tem relação com os níveis ou graus evolutivos de cada espírito, independentemente do plano de vida em que ele se situe. Esta é a razão de ser a humanidade constituída por espíritos de diferentes ordens, tal como está em O Livro dos Espíritos, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Espíritos que ainda são primitivos, espíritos que estão vivendo provas e expiações, espíritos que já estão ditosos, até a última etapa, que é a de espírito puro, dentre os quais podemos citar como exemplo o próprio Mestre Jesus. Agora, um aspecto interessante chama a nossa atenção, que por força da lei de progresso, à medida que o espírito completa o seu aprendizado num determinado mundo, onde ele está temporariamente estagiando, ele passa a habitar um outro melhor, e assim sucessivamente
evoluindo sem cessar até a condição de espírito puro. E mesmo na condição de espírito puro, eles continuam um processo evolutivo, tornando-se cada vez melhores. É uma característica do espírito, além de ser imortal, é que ele permanentemente evolui. Os espíritos superiores relatam, através de médiuns confiáveis, médiuns que se pode acreditar, que inúmeros são os mundos habitados no universo, criados por Deus para atender às diferentes finalidades, a diferentes tipos de espíritos. Disse, por exemplo, que o planeta Quiro é um planeta primitivo, então espíritos primitivos, espíritos endurecidos que não quiseram melhorar, progredir, avançar espiritualmente, serão degradados, enviados para este planeta Quiro. Da mesma forma que todos aqueles rebeldes lá de Capela foram enviados para a Terra, que começou como um planeta primitivo e hoje está na fase de provas e expiações. Mas se tem algo que é importantíssimo neste assunto, diferentes estados da alma na erraticidade, é o fato de construirmos na Terra a morada no céu. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desventurado do espírito na erraticidade. Por quê? A depender do meu procedimento, agora na presente existência, reencarnado na presente existência, quando desencarnar, eu irei para uma morada que seja compatível ao grau de evolução que eu tenha conseguido. E aí, se eu avancei bem neste progresso espiritual, vou ter um estado venturoso. Mas se porventura eu não avancei nada, fiquei estacionado, eu terei um estado de desventura. Mas lá, no plano espiritual, eu continuarei a ter possibilidades de avançar no meu progresso espiritual. Nós vamos, então, encontrar uma citação muito interessante na obra Religião dos Espíritos, feita pelo Espírito Emmanuel, lá num capítulo intitulado Pluralidade dos Mundos Habitados. O Emmanuel diz que nesse espaço incomensurável, no mundo infinito, existem mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Olha que interessante. Diferentes mundos atendendo a diferentes necessidades. Isto é algo importante de nós considerarmos. Então, nós poderemos ir para o mundo experiência, ir para o mundo templo, ir para o mundo reformatório ou para o mundo oficina, dependendo do grau de evolução que o espírito apresentar quando chegar ao plano espiritual, após a saída do corpo físico, a desencarnação. Um outro aspecto que nós temos que considerar quando falamos desses diferentes estados da alma, na erraticidade,
é que a lei é de causa e efeito. Nós colhemos o que plantamos. Não adianta você pensar que vai plantar abacaxi e vai colher laranja. Claro que não. Então, a minha ida para um mundo prisão, por exemplo, vai ser exatamente a resposta de tudo aquilo que eu plantei na existência reencarnada. Vou então colher no plano espiritual aquilo que eu plantei enquanto estava na Terra. Avançando na reflexão, conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Para onde eu vou? Que local é esse? Que tipo de sensação eu vou viver lá? Que tipo de percepção eu vou ter lá? Vai depender exatamente deste grau de desprendimento, de depuração que eu tiver enquanto na existência carnal, na vivência carnal. Concluindo-se então que tudo o que viveremos na erraticidade guarda uma profunda relação com a vivência carnal, com a experiência na carne que estamos tendo enquanto reencarnados. O outro aspecto a considerar é que enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros espíritos se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade do espetáculo sublime do infinito. E esses grupos se organizam em comunidades mais ou menos extensas, genericamente denominadas de colônias espirituais, e que apresentam todas as características de uma sociedade organizada, de acordo com a moralidade e o conhecimento de seus habitantes. Esses são os dois elementos essenciais para tipificar estas comunidades, estas colônias espirituais. Há nessas comunidades níveis ou regiões de sombra e de dor, de ventura e de alegria, cuja gradação evolutiva forma uma escola, que se desdobra ao infinito, que vai desde da alfabetização até o pós-doutorado, conforme o progresso que o espírito viva tenha alcançado. E o nome disso nós chamamos de lei de causa e efeito. Ou seja, nós experimentaremos no plano espiritual as consequências de todas as nossas realizações enquanto reencarnados. Elas, as realizações, são as causas. E o que nós vamos encontrar no plano espiritual é o efeito. E, finalmente, a última reflexão sobre esses diferentes estados da alma na erraticidade é que, finalmente, enquanto o mau espírito, atormentado de remorsos e de pesares, muitas vezes insulado, ou seja, isolado, sem consolação, separados daqueles que constituíam objetos de suas afeições,
enquanto esse mau espírito pena, sofre, sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, o que lhe é oposto, em convívio com todos aqueles a quem ama, experimenta, frui as delícias de uma felicidade indizível, indescritível. Mas, como eu disse anteriormente, as moradas podem também ser representadas por planos que se expressam por vibrações e não propriamente por um lugar. Assim sendo, consoante o estado ou a província mental em que nos situamos, ou melhor, em que situamos as ações e aspirações interiores, é que moldaremos o ambiente ou a morada evolutiva a que nos ligaremos no plano exterior, no plano espiritual. Todo o meu processo de construção mental influenciará sobremaneira na formatação dessas moradas, vamos chamá-las de vibracionais. Essa é a grande lição desse item, melhor dizendo, a grande lição desse item, nós encontramos no capítulo 206 da obra Luz Imperecível, quando Emmanuel diz assim: sob este prisma, a casa do Pai é o íntimo de cada qual, de cada um de nós. E as moradas, os estados de alma que alimentamos, consoante os nossos desejos e aspirações pessoais. Olha que interessante. Tanto faz na perspectiva física, se assim podemos dizer, como na perspectiva vibracional, a casa do Pai é o íntimo de cada um de nós. E, evidentemente, que nós nos dirigiremos para moradas cujos estados do nosso espírito, da nossa alma desencarnada, esteja. E que foi construído a partir dos nossos desejos e aspirações que tivemos enquanto reencarnados. Também por isso há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas, as chamadas moradas vibracionais. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, de tudo que se leu, que se refletiu e que é parte integrante do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós depreendemos que, enquanto reencarnados, nós construímos diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, o local para onde iremos após a desencarnação. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com os sentimentos, com os pensamentos, com as palavras, com as ações. Uma existência pautada na prática do bem, orientada pelo Evangelho de Jesus e realizada com determinação e responsabilidade crística, constitui-se uma verdadeira escritura imobiliária que há de garantir uma boa morada na casa do Pai. Você agora está inscrito num plano habitacional da vida após a morte. E a casa que você vai receber
no plano espiritual, que você está comprando agora por este plano habitacional da sua presente reencarnação, vai ser diretamente proporcional a tudo que for realizado nesta existência, nesta reencarnação. Boas realizações, boa morada. Más realizações, para ser gentil, uma morada não tão boa. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu espero ter colaborado para o entendimento deste tema e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.